Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. Cristo, um grande amigo, que está pronto a me amparar. Aprendi em minha vida, posso nele confiar. Ele está sempre ao meu lado para me orientar. Meus amigos me entristecem, oh, Cristo vem pra me alegrar. Oh, vem. Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. Jesus, Jesus, é meu amigo. No programa de hoje estaremos conversando com o senhor Vladimir Silva, mais conhecido como Beleza, que é um dependente químico recuperado através do programa de Anônimos e hoje é um terapeuta clínico do Recanto da Paz, que logo mais nós vamos falar esse local, que é muito interessante as coisas que esse moço vai falar para a gente. E estará falando sobre o tema Renascimento, uma nova forma de vida. E a nossa pergunta, e você poderia ficar curioso como eu fiquei, uma pessoa que chega realmente no fundo do poço pode renascer das cinzas como aquela ave mitológica, Fênix? Nós vamos saber logo mais, tirando as nossas dúvidas com o companheiro. E você, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 28 18 17 00 e bate um papo com a gente, que eu vou bater um papo gostoso, porque esse moço aqui já tem uma longa história para falar para a gente. Prazer em recebê-lo, a gente já se conhece de alguns anos, mas nunca assim tete a tete para conversar, saber um pouco mais da sua vida. Em primeiro lugar, parabéns, não é? Pelo tempo que você está, sei que você batalha dentro da programação e principalmente por ser um terapeuta, ter escolhido, é difícil, eu sei que é um trabalho árduo e são poucas as pessoas que se interessam e vivem a programação, por isso que eu parabenizei. E agora eu gostaria de saber um pouquinho como começou tudo isso, como começou a sua vida, essa carreira na dependência química. Primeiramente, boa noite, Cláudio, é um prazer estar aqui, né? Começou cedo, começou aos 12 anos, né? Eu acho que teve até uma preparação para isso, né? Eu sou filho de um pai alcoólatra, né? Que muitas vezes não compreendia. Eu percebo que teve muita situação na minha infância que me levou a fugir da minha realidade, né? Hoje eu identifico isso, né? Muito sentimento de rejeição, inferioridade, né? Na escola, no convívio, né? E eu me lembro que eu tive um contato com álcool aos 10 anos, foi um negócio assim, até oferecido pela própria família, né? Mas eu lembro que naquele momento eu já senti algo diferente, né? Foi bom, eu me transformei, né? E com 12 eu trabalhava na feira, tinha um rapaz que usava maconha e um dia ele me ofereceu, eu usei, né? E aconteceu uma questão aí, porque a dependência química, o alcoolismo, é uma doença progressiva, né? Incurável e pode ser fatal.
E a progressão da doença na minha vida foi muito rápida, né? Eu comecei, a primeira vez que eu usei eu estava com 12 anos, com 16 anos eu já estava no fundo do poço. Eu já não vivia mais com a minha família, eu vivia muito na rua, né? Com 18 anos eu já tinha passado por algumas prisões, esse negócio todo. E sem retornar para a família? Então, era assim, retorno esporádico. Eu aparecia em casa para comer, para tomar banho, para trocar de roupa, né? E a família sabendo minha do mãe seu sofrendo uso? muito, porque minha mãe ela separou do meu pai, nós éramos em 4 irmãos, né, 2 casais, né? Ela separou por causa do alcoolismo dele, né? Então ela teve que ir batalhar, ela teve que ir trabalhar, né? Então ela não tinha, o tempo que ela tinha pra gente era à noite, assim, muito pouco. Então eu convivi muito com tios, primos, fui morar com tio. Até a questão de, na infância, ter ido morar com um tio, quando minha mãe se separou. Você era garoto? Eu estava com uns 8 anos. Aquilo me deu um desconforto. Eu falei, ué, minha mãe gosta mais dos meus irmãos. Eu estou indo morar com minha tia porque ela não me quer, né? Eu lembro de todo esse monte de sentimento que eu trazia, né? Então, acredito que até isso colaborou para que eu fugisse da minha realidade, né, Cláudio? E assim, com 18, eu lembro que nem documento eu tinha, né? Eu vivia realmente em função da droga, foi uma coisa muito rápida na minha vida, né? E com a dor e com o sofrimento, eu tentei algumas vezes, né, pedir ajuda, mas não consegui. Eu tentei me empregar, né? Eu tentei retomar os estudos, eu parei de estudar na 6ª série, né? Depois de repetir alguns anos, né? E não conseguia mais, né? Quando eu estava com 22 anos, eu pedi ajuda para minha mãe, né? Ela me levou para Campinas, para uma instituição. Eu fiquei internado lá numa instituição no ano de 92. O tratamento era de 4 meses, eu fiquei 3 meses e 3 semanas. Faltando uma semana para terminar o tratamento, eu falei que eu ia embora. Eu não tinha entendido nada do que eles tinham para me oferecer, né? E o coordenador da instituição veio falar comigo. Eu achei estranho porque em determinado momento ele ficou muito sensibilizado, né? E ele quase chorou me pedindo para ficar. E eu não entendi aquilo e fui embora. E quando eu cheguei em São Paulo eu nem fui para minha casa, eu já fui usar, eu já fui encontrar com o pessoal, né? E cheguei em casa, depois que eu saí da instituição, eu cheguei uns 2 dias depois, né? E eu lembro que nessa época eu tinha um irmão com 16 anos, né, que era o caçula. Uns 15 dias depois que eu havia voltado para casa, meu irmão foi encontrado morto, né? Também usuário? Também usuário. Quando eu fui para a instituição, Cláudio, ele era um menino sossegado. Eu sabia que ele fumava maconha, mas nesses 3 meses que eu fiquei longe dele, a progressão dele foi muito mais rápida do que a minha. Isso praticamente é 19 anos para 20 anos atrás, certo? Isso. Ele usava o que nessa época? Quando eu entrei na instituição, ele fumava maconha. Maconha? Quando eu saí da instituição, ele estava fumando crack. Caramba, em 3 meses que praticamente você se afastou? Sim. Você era uma referência para o seu irmão? Eu acredito que sim. Você acredita que você segurava alguma coisa? Ou ele te ouvia? Não, eu acho que ele se espelhou muito em mim. Só que ele se segurava. Quando eu me afastei dele, aí ele foi realmente colocar em prática o que ele via em mim. Não que eu me culpe. Eu entendo que foi uma opção, foi uma escolha, foram situações. Né? Mas eu me culpei durante muito tempo, né? Então, eu acho que, de certa forma, como eu perdi o referencial masculino na minha família, que era o meu pai, né? Eu acho que ele também ficou
perdido. Um pouco solto. Sim, então ele se espelhou muito em mim. E as outras duas irmãs eram mais velhas? Ou como é que ela ficava nessa na cronologia das idades? Sim, tem a minha irmã mais velha, a Elaine, depois sou eu, aí a minha mãe teve minha outra irmã, a Rosana, e depois veio o Emanuel, que era o caçula. E só teve problema com vocês dois homens, as meninas não? Exato, com elas não. E aí o que ocorreu, uma vez que mal você chegou, já foi para o uso, e você também era dependente de crack? Sim. Caramba, nós estamos falando há 20 anos atrás, hein? Isso. Eu fiquei durante 15 anos usando crack. Não, eu estou falando isso porque hoje a gente vê as manchetes, que é um absurdo. Aonde chegou? Sim. As Cracolândias espalhou-se por todo o nosso país. Sim. Não é mais localizado em um outro local que se falava 20 anos atrás. Sim. E não tinha nem essa repercussão, é isso? Não, exatamente. Você lembra de alguma coisa? Lembro, inclusive, porque eu morava aqui na Vila Industrial, aqui ao lado, né, aqui, Zona Leste aqui, e eu lembro quando chegou, porque foi ali que começou. Né? Ali, quando começou, tinham outros nomes, se usava de outra forma, né? Mas evoluiu também. A doença também evolui. Sem dúvida. Né? A faixa etária. Sim. O pessoal que eu conheço no programa de recuperação, que está há mais tempo limpo que eu estou limpo há 11 anos e 3 meses. Né? Mas o pessoal de 20, 30 anos não chegou a usar isso. Né? E eles têm um medo terrível disso, né? Porque é devastador. Né? Eu lembro quando chegou, eu tomava injetável na época, né? E na época teve aquele surto de HIV, de AIDS. Verdade, isso mesmo. Por volta de 90, 91, né? Muita gente morrendo de HIV, né? E eu parei de tomar droga injetável. Aí eu fui usar o crack. Né? Se bem que você teve ainda uma história ainda para chegar à conscientização. A gente sabe que é um processo. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas, como você disse, é normal, e com certeza o terapeuta da comunidade terapêutica em que você ficou, você disse que ele ficou emocionado, até envolvido, por certo, de saber a tua história. Sim, sim. A gente, como terapeuta, a gente sabe que é um processo, muitas vezes, geralmente, não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira, realmente é demorado. Você demorou quase 7 anos, praticamente de sofrimento, dos 22 aos 29, mais ou menos, quando você começou a entender o programa. Teve outras internações? Eu tive 4 internações, Cláudio. E os tempos dessas internações? Eu tive uma internação de 2 anos. 2 anos? 2 anos. Eu fiquei internado em Valinhos. Na verdade, eu fiquei internado, daí eu comecei a trabalhar lá, né? Mas eu sabia que eu saía de lá e eu ia usar. Então, né? E nesse meio termo eu ainda arrumei uma namorada, casei, com 4 meses de namoro, ela já estava grávida, né? Eu tenho 5 filhos hoje. E é com a mesma esposa? Com a mesma esposa. Menos ruim, né? Menos mal, né? Então, foi uma coisa assim que eu conheci ela em 94 e eu tinha passado pela 2ª internação. Então, eu fiquei na instituição, fui convidado para trabalhar e eu comecei a trabalhar com crianças de rua, porque eu me identificava muito. Isso na época? Na época, isso em 93. E ela era adicta também? Não. Não. E ela trabalhava no centro de Campinas, ela tinha uma barraca de lanche, e o coordenador da instituição levava a gente para lanchar lá. Aí, de repente, papo vai, papo vem, a gente Você lanchou a moça? Literalmente. Literalmente. E estamos aí, né? Só que... E após essa internação de 2 anos, quanto tempo você permaneceu abstêmio? Eu saí da instituição e recaí. Quer dizer, mal saiu? Mal saí. Não, eu faço essas colocações porque muitas vezes as pessoas têm perfil para tudo. E você percebe, não é? Você vê, você já não era tão jovem. Sim. Você já tinha seus 30 anos, não menos. Eu estava beirando os 30. Aos 30 anos. Sim. É que às vezes eu coloco, pelo histórico de vida, eu falo para muitos companheiros, olha, a sua vida dá muito mais certo dentro de uma comunidade do que lá fora. Sim. Já que você tem esse material de sofrimento, essas experiências, por que não aproveitar toda essa informação e faz disso um trabalho, tira o melhor? Porque dentro da comunidade, muitos de vocês, como você hoje, com mais de 11 anos, 11 anos e algum tempo, limpo, mas prestando um trabalho envolvido, porque me parece que os atrai como uma missão. Como é que você vê isso hoje na sua vida? Olha, Cláudio, para ser bem sincero,
a maior dificuldade que eu tive para entrar em recuperação não foi toda a dor, foi compreender o amor, né? Eu queria citar um negócio que, quando meu irmão faleceu, uma semana depois que ele morreu, que minha mãe enterrou ele, ela estava me levando para internação. Aconteceu um fato assim, a gente se perdeu em Campinas, ela estava me levando para a instituição, e a gente se perdeu dentro de uma favela lá. E eu lembro que a minha mãe tropicou, ela caiu no chão assim, ela se ralou toda, mas ela levantou, ralou assim? o joelho, se limpou, pegou na minha mão e falou, vamos, filho. E eu vou ser bem franco, eu fiquei com muito ódio aquele dia. Porque eu não conseguia entender como que uma pessoa pudesse amar dessa forma, né? Depois disso, para mim resumir, eu parei de usar droga dia 10 de janeiro de 2000. E a situação foi assim, eu vendi tudo que tinha dentro de casa, minha esposa estava grávida do 3º filho, né? Os outros 2 eram pequenininhos. E a hora que acabou realmente a droga e eu estava vendendo tudo dentro de casa, eu falei, eu vou me matar, porque eu não aguento mais, né? Eu tinha voltado a tomar droga injetável, né? Hoje eu até rio dessa situação, mas a última droga que eu usei foi pinho-sol. Eu peguei uma seringa, eu pus uma dose de pinho-sol e apliquei pinho-sol. Caramba. Para morrer mesmo. E eu lembro que quando eu caí no chão, a minha mulher ela já tinha antevisto que eu ia fazer uma insanidade. E ela ligou para o meu padrinho, né? Para um amigo da Irmandade Anônima. E ele veio ao meu socorro. E aquele dia eu entendi o amor da minha mãe. Porque ele não me julgou, ele não me questionou, ele me socorreu, ele ficou comigo, ele cuidou de mim, né? As palavras dele, as primeiras palavras dele foram as seguintes: você se condenou a morrer na miséria da adicção ativa. Mas se você quiser tentar de novo, eu vou estar do teu lado, né? E a minha mulher, com toda a família dizendo ao contrário, ela aceitou ficar comigo. Ela falou, não, eu gosto dele, ele é pai dos meus filhos e eu vou ficar com ele, né? Então, eu percebi que o que ele fez era a missão dele, né? Eu percebi aquilo. Então, e eu entendi que, pô... Essa foi a última vez que você usou? Foi. E aí você retornou para uma comunidade ou nem precisou? Não, eu comecei a frequentar as Irmandades Anônimas. As Irmandades Anônimas. Isso foi exatamente que dia? 10 de janeiro de 2000. Parabéns, coisa linda. Então você está realmente 11 anos e alguns meses, né? Exatamente. Mês de janeiro para abril. Parabéns, beleza, coisa bonita. Vamos perguntar para a nossa plateia, que sempre tem, diante de um depoimento e testemunho de vida, vai ter gente com mais curiosidade. Eu gostaria de saber quem vai perguntar. Mônica? Vamos lá, Mônica. Então, oi, tudo bem? Beleza. Tudo bem. Eu gostaria de perguntar para você, porque eu já ouvi uma das suas músicas, a Tic Tac. Qual foi a sua inspiração para estar fazendo essa música, né? Porque ela fala só... porque a gente tem uma frase que fala só por hoje, né? E eu queria saber qual foi a sua inspiração. Sim. Olha, para mim é até novidade, quer dizer que você também compõe. Sim, tem Parabéns. algumas músicas aí. Compõe, toca. Toco. Então, vamos falar um pouquinho disso. Sim. A inspiração dessa música. A inspiração dessa música. Claro, tem uma questão assim, quando eu parei de usar droga, eu fui perceber que eu não tinha qualificação nenhuma para nada. Eu não me qualifiquei para nada. Eu não tinha habilidade de ser pai, eu não tinha habilidade de ser marido, eu não tinha uma profissão. E a única coisa que eu tinha era que acreditar nas pessoas que estavam em recuperação. Era o que sobrou para mim. E eu lembro que com 3 anos limpo, né, respondendo a pergunta dela, eu estava passando por um momento de muita dificuldade. Eu lembro que eu cheguei à noite em casa e minha mulher falou, não tem comida para as crianças comer e eles não estão indo na escola porque não tem sapato para pôr no pé. E isso me doeu muito, né? E eu lembro que eu entrei no banheiro, eu me tranquei no banheiro, eu sentei do lado do vaso sanitário e eu vou ser bem sincero para você, eu acho que aquele dia eu fiz a primeira oração realmente da minha vida.
Que eu lembro que eu estava chorando muito e eu lembro que eu falei, pô Deus, foi bem assim, mas eu falei, Deus, eu estou fazendo tudo. Eu estou tentando de todas as formas e eu acho que eu não vou aguentar, eu estou sofrendo. Né? E eu lembro que eu fiquei lá. E a minha filha, ela estava escutando uma música do lado de fora, a minha filha mais velha, a Tata, ela estava escutando um rap do Drs. MCs, que era um rap que falava assim, tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado num banquinho conversando. E quando eu percebi, eu estava ouvindo essa música, dentro do banheiro ali. E daí eu mudei o verso, eu falei, tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Aí aquilo, né, depois que eu fiz aquilo, eu falei, e comecei a fazer rima. Aí eu saí do banheiro, falei, eu vou escrever tudo que, né. Aí eu acabei fazendo um monte de rima falando dos 12 passos, né, que é a filosofia que a gente usa aí para a nossa recuperação. E daí eu escrevi e fiz como que se diz aí, não é um plágio, mas eu peguei a música e fiz uma versão de recuperação em cima daquela música que estava tocando. Mesmo porque hoje é normal isso. Sim, uma paródia. É uma paródia. Fiz uma paródia falando de recuperação e falando dos 12 passos. Lembra-se um refrãozinho aí, alguma coisa a mais para a gente matar a curiosidade? Lembro. A música é mais ou menos assim. Primeiro passo, falar de rendição. Serenidade, praticar aceitação. Insanidade, loucura, que horror. Segundo passo, meu poder superior. E a entrega que eu fiz no passo 3. A cada dia eu faço tudo outra vez. Porque tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. E por aí vai. Parabéns, muito bonita a rima. Tem tudo a ver. Sim. Sem dúvida, muito bonito. Tá explicado. Está explicado, Mônica? Valeu. Isso é muito bom. E aí, esse envolvimento que você, depois dessa época que você ficou, foram 7 anos de batalha, acabou entrando para a vida profissional lá na sociedade, ou já se pensava vir para as comunidades terapêuticas? Logo que você passou essa dificuldade? Não, na verdade, eu por já ter ficado internado 4 vezes, eu passei por 4 instituições. E eu tenho uma qualidade, eu sou de fácil, eu sou muito carismático, as pessoas falam isso, falam que eu faço amizade com facilidade. Aliás, parece que é uma essência dos adictos. Creio que tem sim, uma né? conversa Sim, muito fácil. E eu, por mais que eu vivi aí 23 anos de adicção ativa, eu sou um cara dócil. Eu sou um cara alegre, eu sou um cara espontâneo. Embora muito tímido, é engraçado isso, eu sou tímido pra caramba. Mas eu tenho facilidade. Então, quando eu estava com uns 3, 4 anos livre, me fizeram um convite para trabalhar numa comunidade. E eu fui trabalhar nessa comunidade, né? E ali eu comecei a fazer alguns cursos. Eu fiz o curso pela Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. Pela FEBRACT. Fiz curso para coordenador de comunidade, fiz curso para educador social, fiz curso para líder comunitário, né? E fui fazendo os cursos que foram aparecendo. E daí eu abri uma comunidade, né, em Campinas, eu e o Plínio, que é um amigo meu, que é um companheiro, que é meu compadre. Que, aliás, já esteve no nosso programa também. Já esteve aqui, né, Cláudio? E aí eu comecei a trabalhar com ele. E há 2 anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma proposta da clínica que eu estou hoje, né, do Denis, lá em Limeira, né, e estou trabalhando lá como terapeuta. E ele tem um trabalho, ele tem 7 unidades lá, mas são 2 unidades para mulheres, são 3 unidades para homens, tem uma unidade para meninas menores e uma unidade para meninos menores, né? E eu sou apaixonado por trabalhar principalmente com os menores,
né? Porque é muito gratificante. E você se identifica, porque Muito. também viveu um momento desse. Sim, Você saiu muito cedo da sua casa. sim, sim. Mas olha, está muito interessante, eu vou fazer inúmeras perguntas. Então, antes de eu começar, nós vamos num breakzinho, a gente já volta já. Não sai daí. Acalma o coração ferido e limpa todo o meu ser. Não compreendo mais viver sem estar ao seu lado. Não tenho paz, mas busco a paz que só em ti terei. Como é bom ter este amigo, Jesus, que traz poder e luz. Cristo veio nos salvar, nele posso confiar. Não consigo mais deixar de amar a quem me amou. Os prazeres de ver o retrato de um homem que desistiu de ser feliz num mundo sombrio, sem nenhuma esperança, num grande deserto a sofrer. Imagine ver esse quadro transformado pelas mãos do grande Criador. O tom de sua graça encobre a tristeza, mostrando em sua arte o louvor. Quão linda essa obra de arte que Deus desenhou sobre mim. Somente o olhar de meu mestre veria o melhor para mim. Onde antes era tudo sombrio e sem cor, o tom da esperança surgiu, e ao terminar assinou com seu sangue esse lindo retrato de amor. A triste imagem do antigo quadro mostrava que era o fim. Depois de seu toque, abriu-se uma porta que leva à vida eterna. E a paz fez brilhar o... Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do senhor Vladimir Silva, mais conhecido como Beleza,
que é um recuperado, um dependente químico, recuperado pelas Irmandades Anônimas, e está falando hoje sobre renascimento, uma nova forma de vida que ele encontrou após esse relato de vida. Chegou ao fundo do poço e, como nós perguntamos a você, telespectador, será que aquela pessoa com uma história de vida que o Beleza está contando a nós tem essa motivação, essa força para se reerguer e retornar para a sociedade com um trabalho tão bonito que hoje ele está desenvolvendo como um terapeuta? Um terapeuta é aquela pessoa que faz um papel como um psicólogo dentro das comunidades, das clínicas. É ele o intermediário entre os agentes multiplicadores, aquela pessoa facilitadora que entende o diálogo entre o dependente por ter a identificação, ter a sensibilidade. E se você tiver um pouco mais de curiosidade e precisar de mais informação, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 1700. Tire suas dúvidas ou conosco ou com o próprio Beleza, que a gente passa, viu? Aqueles casos que a gente não consegue resolver, a gente fala, olha, quem falou foi ele, o e-mail está aqui. Então, mas você estava falando agora há pouquinho que você não estava encontrando, se identificando com uma profissão. Então aí você começou na música, fez diversas coisas, mas o que a tua paixão, alguma coisa o atraiu e acabou abrindo uma comunidade. E não deu certo aquela comunidade? Deu certo, Cláudio. Está lá funcionando. Quando você abriu desde aquele tempo? Está funcionando. Então não fechou? Não, está funcionando. Apesar de você não estar mais nela? Sim, está lá. Eu faço as minhas visitas lá de vez em quando, né? Mas eu recebi uma proposta de Limeira porque era uma coisa maior, porque lá tem os menores, a qual tem uma identificação, tem as meninas, trabalhar com as meninas é de uma riqueza muito grande, né? O histórico delas, porque eles precisavam de uma pessoa realmente que se identificasse com eles lá. E me fizeram uma proposta boa, eu fui para lá, né? E eu sou apaixonado por isso hoje, né? Por trabalhar com os menores, com as meninas, por fazer todo esse trabalho de conscientização, porque o trabalho é conscientização, né, Cláudio? Lá dentro ele vai se conscientizar, né? A gente vai buscar de todas as formas, deixar ele consciente de que a vida vai se apresentar hoje com suas alegrias e com suas tristezas. E de que, principalmente, ele não precisa mais voltar para a droga, né? Existem ferramentas, existe realmente uma nova maneira de viver. É possível parar de usar droga, perder o desejo de usar, encontrar uma nova maneira de viver, né? E você é um grande espelho para todos eles. Sim, acabo sim. Até estou fazendo um trabalho com os familiares também, né? Porque a família, ela vem codependente, ela fica doente também. A dependência química é uma doença da família, né? É interessante tratar a família também, que a família se trate, né? Infelizmente, hoje a gente está muito mais aberto, tem muito mais conhecimento. Mas o que andou matando muita gente foi a ignorância, no sentido de falta de conhecimento, né, Cláudio? Sem dúvida. Muitas vezes a própria família fala, não, o doente é você, então você tem que se tratar, né? Por um outro lado, acabam sendo facilitadores para que a doença perpetue. Sim, exatamente. E até por te conhecer, né, eu acho que é muito grave, é muito sério. Trabalhar com dependência química é um assunto muito sério, porque nós estamos lidando com vidas, né? Não é simplesmente a vida de uma pessoa, é toda uma família envolvida, né? E a família é a célula principal da sociedade. Eu vim enxergar isso em recuperação. Só um parênteses, você está falando da família, e eu vou falar algo assim, porque essa madrugada, a gente tem as nossas comunidades também, não é? Sim. E é uma coisa, o que o Beleza está falando é uma quantidade muito grande de pessoas. E é importante, telespectador, que você atente para o endereço e as várias categorias de atendimento, porque é uma comunidade tanto voluntária como involuntária, desde crianças, mulheres de qualquer idade e qualquer tipo de dependência. Em Limeira, eles têm essas comunidades, que são 7. A gente já chegou a ter um número muito grande. E você está falando de família, não é nem necessário
Hoje, por volta da 1h, 1h30, me ligou o nosso motorista. E ele teve um problema de um atendimento de levar para o pronto-socorro uma pessoa que não estava muito bem. Aliás, até um caso assim delicado, mas que a gente dá todo um cuidado também. Sim. Na volta, ele estava pegando ali a Índio Tibiriçá. E, de repente, ele vê um carro se estatelando, se estourando, capotou, bateu, e ele me ligou. Ele falou, olha, talvez vão ficar preocupados, mas eu vou chegar mais tarde porque não tem ninguém. E eu estou acionando o PS para vir uma ambulância porque aconteceu um acidente, capotou, eu estou indo e são jovens que estão dentro do carro. Bom, conclusão, 3 jovens bêbados, 3 jovens, a idade era entre 19 e 22 anos, graças a Deus não morreu nenhum. Ele teve que aguardar, aí uma advogada parou logo atrás, só os 2 que ficaram, chegou a polícia, coisa parecida, esperaram o pai. Quando o pai chegou, estava contando, esse é o 3º carro que eu dou para o meu filho. Meu filho está todo reconstruído, em termos de cirurgias, de coisas que ele tem. E aí o rapaz falou, mas o senhor até hoje não correu atrás, não fez nada? O nosso motorista. Sim. E o pai respondeu, ele não quer. Aí eu pergunto, ele tem que querer? São 3 carros, como nós ouvimos aqui falar. Tem uma hora que o pai tem que tomar uma atitude, não é questão de querer ou não querer, é chegar, intimar ou acionar uma comunidade como a sua. A vida dele também e de outras pessoas, né? E de outras. Sim. Quer dizer, o 3º carro, o rapaz está todo reconstruído e a família está esperando ele querer. Então eu gostaria que você dissesse ao nosso telespectador, principalmente que você trabalha com involuntária, Sim. como é o não querer. Sim. O não querer, muitas vezes, eu percebo que a gente tem que implorar pela vida do outro. E o resgate, ele salva a vida hoje, né? É que nem na comunidade, a maioria das pessoas que chegam lá, chegam involuntariamente, Cláudio, né? Mas no trabalho de conscientização, ela vai perceber que as pessoas, que a família está implorando pela vida dele, né? O que a família quer é que ele se salve, né? Eu vi muitos casos aí de o cara chega, no primeiro dia, no segundo dia, ele está revoltado com a mãe, está revoltado com a irmã. Ah, minha irmã, olha o que ela fez comigo, né? Me trouxe para cá. Então ele começa a enxergar toda essa situação, né? E no nosso trabalho aí do dia a dia, a gente vai mostrar para ele que não, que a família dele está salvando a vida dele, que ele tem que ser grato pela família dele, né? Pela contenção, né? Porque E as pessoas podem ligar para vocês que vocês vão pegar, não é isso? nós vamos buscar, tem uma equipe, tem um médico, tem um plantão de enfermeiro 24 horas, né? O resgate, eu gostaria de frisar isso porque, infelizmente, Cláudio, nessa área tem muita coisa desumana acontecendo. Isso mesmo. Não é isso? Por isso que é um privilégio para mim estar aqui falando com você, porque, né, a gente sabe disso, Cláudio, né? A nossa a clínica, ela tem toda a documentação, tem toda uma equipe multidisciplinar que entende, dedicados. Tem um médico que direciona isso, né? Tem um enfermeiro que vai no resgate, né? Tem a equipe os GAPs, né? Que é o grupo de apoio ao paciente, eles são treinados para fazer a contenção. Sabem como abordar e como pegar. Sim, num primeiro instante a gente vai, a equipe vai dialogar com ele, vai mostrar para ele a necessidade dele fazer um tratamento, né? E, em última análise, ele vai ser contido e vai ser levado para o CT. Mas é importante que a família saiba que chega um momento que se não fizer isso vai morrer o filho ou a pessoa que eles tenham, não é? Quer salvar a vida dele, muitas vezes vai ter que fazer isso. E agora, chegando lá, aí, né, vem o trabalho que a gente faz lá dentro, de conscientização, né, de mudança de caráter, porque não é simplesmente o fato de parar de usar droga que vai resolver tudo. Não, não. Né? É conscientização mesmo. Sim, e mudança de comportamento. Tem que ter todo esse processo de mudança. Lá tem disciplina, tem horário para tudo, né? Tem regras, né? Tem regra para visita, regra de comportamento, né? Então, por quê? Eu, como adicto, eu vou falar das minhas características. Eu não tenho disciplina, não tenho responsabilidade. Quando eu estou usando droga, eu não me importo com o sentimento de ninguém. Verdade. Na obsessão, eu enxergo hoje que eu fiz as maiores besteiras da minha vida, movido pela obsessão do uso.
e pela compulsão, né? Eu consegui brecar esse processo no amor, né? Mas o amor também muitas vezes é uma pessoa te agarrar e falar, para. Sem dúvida. Para, né? Vou te colocar num lugar e você vai ficar lá, pela tua vida. Eu acho que isso é amor, né? Essa situação que você citou aí, além de ser uma questão assim de um pai adoecido, que não tem conhecimento, que não tem noção, porque o filho dele não coloca a sua vida dele em risco, ele coloca das pessoas que estão juntas a ele e de pessoas que estão pela rua também. Sem dúvida. Né? Quantos acidentes a gente não viu aí? Atropelou um ponto de ônibus, matou uma família inteira. Aí eu vi esses dias no YouTube, na internet, aí, e o cara alcoolizado, né? Então, quer dizer... A família realmente está sem informação. Mas falando sem informação, nós vamos pegar a informação aqui na nossa plateia. Todos escutando zum, zum, zum. Querem fazer alguma pergunta? Quem que vai fazer pergunta para o Beleza? Eu vou fazer. Pois não. Boa noite, Beleza. Eu sou a Rejane. Boa noite. E eu gostaria de saber, assim, como telespectadora, né, do outro lado do vídeo, se tem um problema em casa, vamos supor, eu tenho uma filha, né, e ela está muito mal e eu preciso desesperadamente de ajuda. Como é que eu faço? Eu ligo para você, eu levo até lá, você vem buscar. Como é que funciona essa internação involuntária? A gente fica assim em casa sem saber o que fazer no momento de desespero. Como é que funciona isso? Sim. A princípio, seria interessante que ele aceitasse ajuda e viesse, né? Mas, na maioria das vezes, o que acontece é que ele não quer vir, ele se revolta contra a família, né? E aí é que entra a equipe do resgate, né? Que a gente chama dos anjos da vida, né? Aí entra a nossa equipe, que é especializada, um enfermeiro, um médico, o GAP, né? Eles vão até a sua casa, se você quiser, você liga para nós, a gente vai até lá, né? A gente vai conversar com ele, vai abordar ele, né? E se ele não quiser e a família falar leva, a gente vai levar ele para a internação, né? A gente tem viatura, uma viatura preparada, né? O enfermeiro, se precisar sedar ele naquele momento, ele vai ser sedado, né? Com a prescrição médica, autorização da família, tudo documentado, né? Eu vejo que também não é simplesmente, o que eu já vi muito por aí, né? É simplesmente vai lá, pega, gruda, dá um pescoção no cara, joga ele dentro de um carro né? E isso revolta realmente, né? Então acredito que aí é que entra o trabalho de uma equipe preparada, para ir lá também conversar, dar a oportunidade dela falar, né, o que está acontecendo. E característica da adicção ativa, da drogadição, da dependência química é a negação, infelizmente. A pessoa nega, tá ali, todo mundo está vendo, mas ela nega, né? Então, por isso que é muito difícil, às vezes, tem esses casos aí, né? Mas a gente vai fazer a remoção, sim. Se a família optar por isso, né? É aí que entra o trabalho de vocês. Sim. Uma vez que você está falando que nega, o que você acredita que seja necessário para a pessoa entrar em recuperação? Porque a gente vê que a pessoa nega, se tenta, muitas vezes vai para uma comunidade, como o seu caso, sim, foi uma vez, saiu, recaiu, continuou usando, foi uma segunda, recaiu, continuou usando, sim, e foi um processo de anos, 7 anos praticamente. Sim. O que você acredita que seja necessário para uma pessoa permanecer em recuperação? Sim. Hoje a gente tem muito mais informação na área de tratamento, né, Cláudio? Há 20 anos atrás a gente não tinha tanto material para recuperação como a gente tem hoje, né? Então, entra a questão da motivação também. Sem dúvida. A gente tem que oferecer motivos, porque a drogadição é muito sedutora, ela é muito sutil, o alcoolismo é muito sedutor, à noite, existe um glamour aí, uma magia, né? E a recuperação também tem a sua magia. Então a gente vai trabalhar para que ele encontre motivação, né, para continuar limpo, para realmente não voltar a usar a primeira droga, né? Eu particularmente, o trabalho que foi feito com aquela pessoa que foi lá me resgatar, me auxiliar, me ajudar, o trabalho que ele fez comigo foi totalmente voltado para a família. O seu padrinho. O meu padrinho.
E a gratidão que você tem é eterna. É imensa. Que, aliás, é uma das virtudes do homem, ser grato por aquilo que um dia fizeram a ele. Sim. E o que é também a filosofia da nossa Irmandade no 12º passo. Exatamente. Levar a mensagem ao adicto. E fazer o mesmo o que um dia fez. Essa percepção de humildade, de honestidade e de gratidão é que as pessoas não poderiam perder mesmo o foco. Sim. Eu tenho uma frase comigo, Cláudio, nunca recuse o chamado. Parabéns. Nunca. Coisa linda. Eu vi muitas pessoas falando, depois que usar não tem o que fazer. Tem sim, tem. Vai lá e dá um abraço nele. Porque na recaída, muitas vezes, o cara nem quis recair, mas ele é fraco, ele é impotente. Verdade. Né? E se tem uma coisa que ele não precisa, é de alguém que aponte o dedo na cara dele. Crítica. Porque ele mesmo tem essa ele já é crítico severo de si mesmo. Verdade. Né? Eu falo isso por causa da minha experiência. O que eu recebi na minha última recaída, quando eu estava tentando suicídio, foi um abraço. Isso te motivou? Nossa, isso... Você estava falando em motivação, Sim. não é? Essa é uma das atitudes que faz com que a pessoa acredite. Sim. Que vale a pena. Sim. O abraço. Quando eu conheci o programa, a gente se abraçava, hoje a gente se beija. E a gente se beija, e eu beijo. Eu beijo cada negão por aí que você não tem noção. Acredita, a gente faz o mesmo. E sabe, esse carinho que a gente passa a receber, a gente passa a oferecer também. Né? Eu, particularmente, eu sou muito emotivo. Né? E a gratidão é o que você falou, é tudo, né? É tudo. Os filhos, quando eu entrei em recuperação, eram um peso. Hoje eles são um motivo para mim continuar, são uma bênção. Né? Eu tive mais 2 depois que eu entrei em recuperação. Eu tenho um filho de 9 meses e a minha mais velha está com 16 para 17. Maravilha. Né? Eu tive uma experiência com meu filho que está com 14, quando ele estava com 12 anos, que um dia nós acordamos, vamos para a escola, e ele falou que não queria ir para a escola. E eu falei para ele, dá um motivo para você não ir, que você não vai, você tem que ter um motivo. Né? E ele, não, pai, não quero. Eu falei, por quê? E ele não falava, eu falei, então eu vou te levar na escola hoje. Sem dúvida, não convenceu. Sim. Quando eu cheguei na escola, a situação, a hora que me viram entrar na escola com ele, eu fui cercado pelo faxineiro, a secretária, a professora, a diretora. E para resumir é o seguinte, ele fazia 2 semanas que ele estava matando aula, estava brigando, atirou um apagador na professora, estava fumando cigarro no banheiro, né? E eu fui ouvindo tudo aquilo e eu pensei comigo, a hora que eu chegar em casa eu vou te pegar. Você entendeu, Cláudio? E aquela situação me deixou muito mal. O meu maior temor era meu filho repetir o que eu fiz. Só que no decorrer do dia ele foi para a aula, eu liguei para o meu padrinho, eu liguei para companheiros em recuperação. A raiva. Aí meu padrinho falou, lembra quando você estava na escola, que você fez a mesma coisa? O que o seu pai fez? Eu falei, meu pai me bateu muito, muito. Aí ele falou, e adiantou? Né? Eu falei, tá bom, já sei. Já deu a resposta? Já. Quando eu cheguei em casa, Cláudio, à noite, meu filho estava dormindo. E eu falei para minha mulher, acorda ele. E a hora que eu falei, acorda ele, ela já começou, não, olha o que você vai fazer, você vai acordar os vizinhos, porque era o hábito. Né? Eu falei, acorda ele. Aí acordou ele já veio chorando, eu abracei ele, dei um beijo nele. E conversei com ele, falei, filho, a escola é a coisa mais importante que você tem, e mostrei para ele o porquê. Não é simplesmente porque se você não estudar, você não vai ter futuro, né? E eu te amo, além de pai, eu sou seu amigo. E esse menino, ele passou de ano assim, de uma forma espetacular, né? Então, acho que é começar a enxergar tudo isso, os valores realmente, né? De problema, você passa a solução. Né? Então, acho que o dependente químico, quando ele começa a enxergar essas coisas, ele começa a ver isso, né? Ele começa a encontrar realmente motivação para viver e para dividir isso. Né? Dividir isso já é um motivador, né, Cláudio? Sem dúvida. E assim, hoje, você falou várias coisas como motivos para você estar feliz, estar bem, que esses motivos são ferramentas
são situações que te favorece a não recair. Sim. Tem mais, assim, alguma coisa mais estabelecida? Mas, olha, eu sei que é te explorar. Você falou tantas coisas, eu vou até preferir, porque senão o nosso tempo não vai dar, é que você mande uma mensagem bonita para o telespectador. Porque eu sei que é tantas coisas que a gente poderia falar, então eu prefiro que você fale devido ao nosso tempo. Uma mensagem para quem está te ouvindo e ouviu essa história maravilhosa. Sim. Para os telespectadores, a drogadição, ela tem um remédio. É o amor. É vestir a camisa, é buscar informação, é buscar compreender realmente o que é, né? Para que a gente possa se tornar realmente agente multiplicador de força, fé e esperança. Eu ouvi uma frase que diz o seguinte: droga e álcool e felicidade são duas coisas muito grandes, não cabe dentro de uma casa, né? Buscar a felicidade é buscar compreender e aceitar o outro do jeito que ele é. É isso que eu queria deixar aí. É possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver, né? É isso aí. Parabéns, olha, realmente maravilhoso o seu depoimento e com certeza não faltará outras oportunidades para convidá-lo. Meu muito obrigado, um bom retorno. Pois é, vocês ouviram uma história de vida, um exemplo de vida, um terapeuta hoje dentro de uma comunidade. Espero que, se você tenha dúvidas, entre em contato. O telefone, endereço está aí no seu vídeo. E falar que esse programa tem apoio da Instituição Cláudio Amâncio, que também dá apoio a dependentes químicos e aos seus familiares diariamente. Tem apoio da Igreja Batista Betel, tem apoio também do programa de voluntariado do canal Net Cidade, assim como do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo e Paisagismo, e agora da Ângela, que é a loja de trajes Rigor, lá na rua Piauí 999, em São Caetano. E nós convidamos a vocês, todos de grupos anônimos, que queiram trazer alguém que fale sobre um assunto interessante, sobre algum tipo de compulsão que corre no dia a dia. Nosso programa é um programa aberto, e você, especialista que está também vendo, não importa qual seja a sua área, se for de compulsões, entre em contato com a nossa produção, teremos o maior prazer de recebê-lo. Nós agradecemos a sua presença até esse momento e até o nosso próximo programa. Obrigado. Convicções, forma de ver, o que vai escolher são decisões, o que vai ser, que direção correr. Vem, vou mostrar que caminho tomar, nesta canção você vai enxergar. Vem viver, oh vem viver, vem com Jesus aprender, feliz vai ser. Vem viver, oh vem viver, deixa a alegria correr, você vai ver. Lá, 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 lá. Jogue pro ar preocupações, deixe Jesus saber. Quer te ensinar como vencer, não quer te ver sofrer. Vem, vou mostrar que caminho tomar, nesta canção você vai enxergar. Vem viver, oh vem viver, vem com Jesus aprender, feliz vai ser. Vem viver, oh vem viver,
deixe a alegria correr, você vai ver. Vida agitada, vida vazia, hora marcada, não tem mais dia, sem tempo pra se envolver com teu Jesus. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Venho mostrar que caminho tomar. Nesta canção você vai enxergar. Vem viver, oh vem viver. Vem com Jesus aprender, feliz vai ser.